Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo divergência, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, senhor. Eu gostaria de registrar com um mês de antecedência, né, o nosso júbilo pelo fato do recebimento da cidadania belo-horizontina do nosso ilustre colega desembargador Jorge Berg de Mendonça. Exatamente daqui a um mês, no dia 20 de agosto. Então, saudar Sua Excelência por se tornar mais um belo-horizontino, mais um cidadão da nossa querida capital de Minas, e solicitar a Vossa Excelência que encaminhe a Sua Excelência a essa nossa justa homenagem, né, pela sua consagração. Pois não. Será a adesão da Procuradoria? Da OAB, a MAT e as advogadas e advogados presentes. Obrigado, Pois não. senhor. Agradeço especialmente ao desembargador Milton Tibau pela oportunidade e honra pessoalmente e me alegra muito no plano profissional. Pois não. Então, ao secretário para o pregão, observadas as preferências regimentares. Pode chamar. Processo número 33, é o RO 1981-2014-018, relator Dr. Danilo, revisor Dr. Frederico e terceiro votante Dr. Luiz Bozon. A inscrição do Dr. Rafael Alfredo de Matos, pela reclamada. Eu peço ao relator que leia a conclusão do seu voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Altero o valor da condenação para 80 mil, com custas processuais de 1.600, autorizando a reclamada a requisitar o valor excedente recolhido. É a proposta de voto. Doutor, com a palavra. Senhor presidente, ilustríssimo relator, demais desembargadores que compõem essa egrégia turma, nobre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários, desejo meu boa tarde. A despeito do parcial provimento do nosso recurso, permanece o meu interesse na sustentação oral, porque acredito que o vínculo de emprego reconhecido na origem e mantido no voto do ilustre relator não está de acordo com a prova produzida nos autos e com a jurisprudência majoritária desse tribunal e do Brasil inteiro. Nesse sentido, senhor presidente, ontem o ilustre relator compondo aqui da turma acabou votando nesse mesmo sentido que está votando agora e, infelizmente, foi minha primeira derrota em caso semelhante na quinta turma, após uma série de 8 julgados favoráveis lá naquela turma, e já esperava, de certo modo, essa posição agora. Nesta turma aqui, eu gostaria de destacar de imediato que o tema é conhecido e destaco especialmente um voto do nosso revisor nesse processo, do juiz convocado Frederico Leopoldo, no processo número 24 de 7 de 2012, 104, no qual tratou do tema idêntico ao que está sendo tratado aqui nesse processo. Pedido de vínculo de emprego entre a consultora Natura Orientadora e a Natura. Disse em emenda daquele caso: contrato de prestação de serviço autônomos, presunção de veracidade. Em conformidade com o artigo 368 do CPC, presumem-se verdadeiras as informações constantes em contrato de prestação de serviço autônomo devidamente assinado pelo trabalhador. Ao alegar a invalidade de tal documento, a parte atrai para si o ônus de provar as alegações, no termo dos artigos 818 da CLT e 331 do CPC. O conjunto probatório daquele processo, senhor presidente, especialmente senhor relator, é idêntico ao conjunto probatório que está sendo ora analisado.
Pedido de vínculo da consultora Natura Orientadora, cujo contexto probatório não foge da normalidade. E qual é esse contexto probatório? Está provado que ela era uma revendedora que ganhava também pela indicação de novas consultoras. Prestava serviços na sua própria casa. Dava a destinação que bem desejasse ao produto comprado da Natura, sem qualquer necessidade de prestação de maiores informações, de envio de relatórios à empresa. Ela assumia o risco e os custos da sua atividade, tal qual um autônomo, tal qual uma atividade empresarial, uma atividade empreendedora. Ela tinha livre disposição do seu tempo, e nesse ponto há, inclusive, confissão da reclamante, no sentido que poderia viajar quando bem entendesse, poderia se ausentar sem necessidade de qualquer informação à empresa, até mesmo porque ela trabalhava na própria residência. Também está provado nesses autos a ausência de exclusividade. Ocorre que, a despeito de todo esse conjunto probatório, com base até no que foi discutido ontem no voto, e foi dito oralmente pelo ilustríssimo relator do presente caso, vogal no voto julgado na semana passada, é que o fundamento para o reconhecimento de vínculo seria que ela não é simplesmente aquela revendedora. Ela, além de ser a revendedora, que no caso da Natura também se chama consultora, além de ser a consultora Natura, ela é a consultora Natura Orientadora também. Nós não negamos isso. E todos os precedentes que suscitamos da quinta turma e que suscitamos agora tratavam exatamente dessa situação jurídica da consultora Natura Orientadora. Qual é a diferença entre ela? A primeira, revende. Compra da Natura para revender. Consultora Natura, de fato. A segunda, consultora Natura Orientadora, compra da Natura e revende. E também indica novas pessoas. O que ela faz? Você quer ser consultora Natura? Junte-se ao meu grupo. Você quer ser consultora Natura? Junte-se ao meu grupo. Ela forma esse grupo e passa a ganhar não só das vendas dela, mas em cima da venda das outras. A CLT, para a configuração do vínculo empregatício, não define que empregado é aquele que exerce atividade importante para a empresa. Empregado é aquele que exerce atividade de arregimentar pessoal. Empregado é aquele que trabalha com prestação de serviço qualificada. E qualificada pela subordinação, qualificada pela pessoalidade, qualificada pela onerosidade. E data máxima mínima, na prova dos autos, a gente não verifica essa subordinação, a gente não verifica poder diretivo, a gente não verifica qualquer forma de controle do que essa mulher faz todos os dias. Desta forma como está sendo tratado, essa mesma reclamante que confessa que vendia Avon, vendia Boticário, vendia Tupperware, vai entrar pedindo vínculo com todos concomitantes. O vínculo empregatício não decorre da atividade feita, mas sim da qualificação da relação, da qualificação dessa atividade, da qualificação pela subordinação. E se pensarmos, como foi dito ontem, data máxima vênia ao ilustre relator, é uma forma transversa de aplicar a teoria da subordinação estrutural. Independentemente do que a pessoa fizer, se ela estiver na dinâmica da empresa, na dinâmica produtiva, é empregado, tem que ser empregado. Ora, mais uma vez, esse entendimento não coaduna com o artigo 2 e com o artigo 3 da CLT. Esse entendimento não encontra guarida no sistema legal brasileiro, analisado de forma sistemática, que tem o Código Civil, que traz contratos de representação comercial, que traz contratos de agência, que traz contratos de distribuição. O representante comercial vai estar na atividade fim de empresa de venda, o agente, o distribuidor também. No caso da Natura, ainda é mais importante destacar qual é a nossa atividade principal. Nossa atividade principal é a indústria. A Natura fabrica todos os seus produtos. Comércio é parte deles, é claro. Dentro do permissivo constitucional da livre iniciativa, é que a Natura decide vender no mercado por venda direta, através das suas consultoras, mas também por lojas em São Paulo, na rede Duty Free, pelo site Submarino, por diversos outros canais de venda. A verdade é, se hoje a Natura decidir retirar do seu modelo comercial a consultora Natura Orientadora, me parece que não há nenhum debate acerca da ausência de vínculo com a consultora Natura convencional, vamos chamar assim. A Natura continua funcionando da mesma forma. Vossa Excelência, ilustre relator, no julgamento de ontem, mencionou, elas fazem uma atividade hoje que nem o representante comercial faz, que é arregimentar pessoas. É que, na verdade, essas pessoas arregimentadas são clientes. São pessoas que compram da Natura para revender. Pensando na ótica da empresa, nosso cliente é a consultora. Eu não sei se ela vai ficar para uso próprio, eu não sei se ela vai vender, não sei se ela vai doar o produto feito. Então é uma atividade semelhante ao representante comercial. E sabe por que esse contrato não é de representação comercial? É um contrato atípico dentro do permissivo do 425 do Código Civil? Não é, porque a consultora Natura Orientadora não realiza a principal atividade do representante comercial, que é a intermediação de pedidos.
A consultora Natura não intermedia os pedidos das consultoras que fazem parte do grupo dela. Cada consultora entra no site, faz o seu pedido, recebe o produto na sua casa sem qualquer intervenção. Ou seja, se eu tirar hoje essa figura da minha sistemática de vendas, a Natura continua funcionando normalmente. Então, é um contrato com menos atribuições e com atribuições menos relevantes do que um representante comercial. É nesse sentido, e mais uma vez, invocando o que eu também invoquei no julgado de ontem. Essa questão jurídica já foi analisada pelo Ministério Público do Trabalho. A gente já sabe que em qualquer audiência há interesses. As testemunhas trazidas pela reclamante nesse caso, todas elas têm processo idêntico movido contra a Natura, os dois até julgados improcedentes. Todas elas tinham interesse em provar alguma coisa. Todas elas tinham interesse em falar algo diferente. O Ministério Público não. O Ministério Público de São Paulo fez o quê? Sem a presença de qualquer litigante, sem a presença de qualquer pessoa interessada, convocou consultoras aleatoriamente, consultoras Natura Orientadora, e as interrogou para saber da licitude desse modelo de venda. Eu juntei, junto com os memoriais, o resultado dessa investigação. A conclusão foi que não há vínculo, porque de fato é como todos nós sabemos, mas que às vezes a prova dos autos não se torna tão clara. Ela não tem exclusividade, ela não tem qualquer imposição de comparecimento em determinado local, em reuniões. As reuniões que são feitas com a empresa, isso nesses autos aqui também estão provados, são facultativas, ocorrem só 2 vezes no mês, servem para apresentação de produtos. Nesse sentido, e privilegiando também esse interesse, esse entendimento do Ministério Público do Trabalho, e mais uma vez com todas as vênias do ilustre relator, e mais uma vez invocando o julgado do ilustre revisor, daqui dessa turma, é que eu venho encarecidamente pedir a reforma para que seja afastado o vínculo de emprego decretado na origem. Agradeço a atenção. Relator? Senhor presidente, eu, como já antecipado na tribuna, eu registro o recebimento memorial. Gostaria de enaltecer a sustentação oral, mais uma vez brilhante, agora enriquecida depois do meu voto de ontem, porque eu justamente destaquei um aspecto que me levou a acompanhar o doutor Márcio Vidigal no voto, é que a realidade do consultor Natura é bem tranquila, porque ele realmente tem todo o espírito da livre iniciativa, nós vemos rotineiramente, até nos gabinetes, alguns vendedores Natura, mas nesse caso é o coordenador de equipe, que eu faço um paralelo, ontem eu fiz, com o supervisor dos representantes comerciais que são contratados diretamente pelas distribuidoras. Porque esse coordenador, ele reúne a equipe, orienta o serviço, a prova nos autos pode ser até desfavorável, quer dizer, não seja a realidade, mas eu estou lidando com a prova oral que existe nos autos. Eu tenho que citar aqui uma parte do voto, porque é matéria fática, que os relatos orais contidos nos autos não deixam dúvidas de que a reclamante está condicionada a termos e regras da empresa ré. Não sou adepto da teoria da subordinação estrutural, antecipo meu posicionamento, mas nesse caso não havia espaço para que tivesse plena autonomia o poderes jurídicos de organização própria, tendo as testemunhas e a própria preposta revelado a existência de orientações cíclicas em reuniões a cada 21 dias, cumprimento de metas, realização de plantões por orientação da gerente, a qual ela estava subordinada, repasse de pedidos, fiscalização de vendas e obrigatoriedade de motivar as consultoras, quer dizer, de incentivar a venda dessas consultoras e de sua equipe, a fim de evitar deixá-las inativas. Então, nesse contexto, senhor presidente, eu peço vênia e mantenho minha proposta de voto. Revisor? De acordo, senhor. Eu também, data vênia, eu acho que essa função de coordenadora é a maior prova da subordinação estrutural. Não bastasse a subordinação efetiva mostrada com a prova oral. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde e boa viagem, doutor. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Desejo um bom trabalho. Tchau, tchau. Ele tem preferência? Não, é porque ele é o primeiro da ordem. Ah, então chama ele. Chama. Número 34, RO 2069-2014-013, relator doutor Danilo.
Revisor, doutor Frederico. Terceiro votante, doutor Luiz Felipe. Inscrição do doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Opa, desculpa. 30. O número, por favor. 30. Não, desculpa. Fala mais alto. Está ligado com o... Não, é porque está falando baixo mesmo. 13 agora. Doutor Vitor pode É o número- orientá-lo na sustentação. A correção. É errado. Tá. É o número 13 da pauta, o RO AP 543-2013-114. O relator, doutor Danilo. Revisor, doutor Frederico. Terceiro votante, doutor Luiz Felipe. A inscrição do doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Número 13 da pauta. Eu peço ao juiz Danilo que leia a conclusão do voto. Presidente, eu conheço do agravo de petição interposto, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação das diferenças de gratificação de função, comissão de cargo a partir de junho de 2011. Tomar a diferença mensal de R$ 771,62 nesse mês e considerá-la mensalmente até o final da apuração, bem como para comandar também sendo refeitas as contas no tocante às horas extras, adotando-se base de cálculo corrigida conforme parâmetros definidos no item 2.1. Deixa eu só para orientar. A metodologia correta, então, em respeito à coisa julgada, é tomar a diferença mensal de gratificação de função, comissão, de cargo, nesse valor já descrito, levantada em julho de 2011, e considerá-la mensalmente até o final da apuração. Isso porque não houve discussão sobre a diminuição da gratificação, comissão ocorrida com o paradigma, como acabou se constatando na liquidação. Minha proposta. O voto lhe atende às expectativas, doutor? Sim, excelência. Poder aguardar eventual voto divergente? Pois não. Revisor? De acordo, excelência. Eu também. E proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Tem outro, doutor? Tem PJS, excelência. De quem que é o relator? Só um segundinho, por favor. Relator, doutor Danilo também. Então, podemos chamá-lo. Você tem um número aí? Danilo. Tem que reabrir tudo de novo. Pedindo, tá vindo. Já estava iniciada a sessão. Não, porque se você deixa aberto, acabou. Senhor presidente, Pois não. parece-me que é o 217. 217. Isso. Doutor Danilo também. Só um minutinho, doutor. Você já localizou aí, juiz Danilo? Já sim. Então eu peço que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, nesse caso aqui é uma questão interessante, porque há uma necessidade, na minha proposta, de sobrestamento. Eu conheço os recursos e suscito uma preliminar de ofício para sobrestar o presente feito até o trânsito julgado da decisão proferida em outro processo movido pela reclamante, cabendo às partes informar a este juízo a ocorrência do trânsito julgado para regular prosseguimento da análise dos recursos ordinários. Há uma questão de prejudicialidade no processo anterior ajuizado que influiria na decisão deste. O senhor se opõe a esse sobrestamento? Não, excelência, é o processo 2187, 2014. Isso, 21, 85, 87, 2014. Eu tive a oportunidade de examinar, estou de acordo, Vossa Excelência também. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Tá, muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Que agora é o processo. Fala alto, hein? Tá. Número 34, RO 2069-2014-013, relator doutor Danilo, revisor doutor Frederico, terceiro votante doutor Luiz Felipe, a inscrição do doutor Júlio César Valadares Dutra, número 34. Eu peço ao juiz Danilo que leia a conclusão do voto.
Senhor presidente, eu conheço o recurso do reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para corrigir o erro material constante da sentença, determinando que se leia 2/2/2005, onde se escreveu 2/10/2005, na folha 1406, mantida a improcedência da ação. O senhor está por quem, doutor? Pelo reclamante. Então, lhe dou a palavra. Boa tarde Boa a todos tarde. os presentes. O caso em tela trata-se de demanda onde que está sendo pleiteada as horas extras, além da sexta hora, por o auditor da Caixa Econômica Federal. Primeiramente, eu venho sustentar que não nos apeguemos à denominação do cargo, auditor, mas sim à previsão contida em normas internas da própria reclamada quando da admissão do autor. O nosso recurso, nós fizemos recurso baseando a prova documental existente nos autos, na qual o douto juiz de primeira instância não observou. Não obstante, o nosso pleito na petição inicial seja fundamentando a própria prova documental existente nos autos. A Caixa Econômica Federal, em 1998, editou o Plano de Cargos Comissionados, denominado PCC 98, anexado às folhas 913 e 925 dos autos, onde que constavam os cargos comissionados existentes na reclamada, que foram classificados em 5 grupos ocupacionais, conforme folha 916. O auditor da Caixa, seja o auditor júnior, pleno ou sênior, foi enquadrado no grupo ocupacional técnico de nível superior, isto é, o PCC da Caixa de 98, onde que se criou a função de auditor na Caixa Econômica Federal, incluiu o auditor no grupo técnico de nível superior. Nesse mesmo PCC, que consta no verso da folha 919 dos autos, dispõe que a jornada de trabalho dos cargos comissionados da reclamada, no item 12.1.2, dispunha: ocupantes de cargo em comissão técnicos de nível superior, que é o caso do auditor, será dada a opção pela jornada, 6 ou 8 horas, com remuneração correspondente conforme a tabela de cargos em comissão e tabela de piso referência de mercado. Na CI 55 de 98, nome interno da reclamada também, em seu item 3, verso, folha 921, dispôs o seguinte quanto à jornada de trabalho dos cargos técnicos de nível superior, que era o caso do auditor. Jornada de trabalho. Os ocupantes de cargo comissão de gerência, assessoramento e assessoramento estratégico cumprirão jornada de 8 horas. Os cargos ocupantes de cargos em comissão técnico de nível superior, na qual o auditor da Caixa está enquadrado, discriminados no PCC, cumprirão jornada de 6 horas diárias. Ora, existe nos autos um plano de cargos comissionados da reclamada que fixa a jornada de 6 horas para o auditor, inclusive dando a opção pela escolher a jornada de 6 horas ou 8 horas. Nesse próprio plano, na qual, durante o recurso todo, nós expusemos, consta claramente que as atribuições do auditor de 6 horas são as mesmas atribuições do auditor com jornada de 8 horas, sendo que diferenciava um do outro era apenas a gratificação. O auditor de 6 horas recebia uma gratificação X, e o auditor de 8 horas recebia uma gratificação Y mais X. O douto magistrado de primeira instância não analisou esse plano, não analisou o nosso pleito conforme a norma interna existente nos autos, na qual foi insistentemente citada as folhas, as páginas, no nosso recurso ordinário. Analisou apenas as atribuições e concluiu que o autor, enquanto auditor, exercia função de confiança, não tendo analisado a prova documental que deve ser observado no caso em tela. O próprio TST, em decisão proferida em dezembro de 2015, analisou tal questão referente ao plano de casos da Caixa e a previsão de jornada de 6 horas para o auditor. Peço vênia para ler um trecho. Verifique-se que o Tribunal Regional emitiu tese explícita sobre a questão apontada como carecedor de apreciação no acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário, ao concluir que o cargo auditor foi criado quando da instituição do PCC 98, a qual previu jornada de 8 horas para os cargos de comissão de gerência, assessoramento
e ressalvou a possibilidade de opção para os ocupantes de cargos em comissão técnica de nível superior. O CLEI inclui os auditores, e que, por se encontrarem na tabela de comissão de cargo técnico, o cargo de auditor não se trata de cargo de chefia ou confiança, representando apenas exercício de funções meramente técnicas. O próprio TST já analisou uma questão da 7ª e 8ª hora extra para o auditor da Caixa, ante a previsão contida no plano de cargos de comissão de 98, que restava previsto, e está claro, a jornada de 6 horas para o auditor. Na prova oral, ouvida nos autos, a testemunha Alexandre Couto Cardoso, ouvida a rogo do reclamante, deixou claro em seu depoimento. Por volta do ano de 2007, alguns auditores tinham jornada de 6 horas. O depoente, posteriormente, em razão do PFG, voltou a ter jornada de 6 horas. Essa testemunha era auditor e confessou que existe auditor na Caixa na jornada de 6 horas. Que ele, inclusive, era auditor na jornada de 6 horas. O auditor não possui subordinado. No PCC de 98, os auditores foram enquadrados no grupo técnico de nível superior. Não havia diferença nas funções dos auditores com jornada de 6 e 8 horas. Ora, a própria testemunha está confessando. Existe na Caixa Econômica Federal um auditor com jornada de 6 horas. E não existe diferença nas atribuições do auditor que trabalha 6 horas e o auditor que trabalha 8 horas. Razão pela qual não há como incluir o autor como exercente de cargo de confiança e indeferir o pleito obreiro no que tange as horas extras além das sextas. Outra questão pleiteada nos autos é quanto à não fruição de 1 hora de intervalo intrajornada. O autor fez prova oral demonstrando que não usufruía de 1 hora de intervalo intrajornada. Conforme os ilustres desembargadores podem verificar as folhas 695 e 751 dos autos, os cartões de pontos colacionados aos autos pela reclamada não constam a jornada real trabalhado pelo empregado. Não consta o horário de entrada, não consta o horário de saída, não consta o horário de intervalo. Consta apenas frequência integral. Ora, se no ponto eletrônico não consta os horários de entrada e saída do empregado, o ônus da prova de comprovar o horário de intervalo não seria do reclamante, mas sim da reclamada, tendo em vista os termos do item 3 da súmula 338 do TST. Os cartões de pontos que demonstram horários de entrada e saída do uniforme são inválidos com meios de prova. E o doutor juiz entendeu que o autor usufruía de 1 hora de intervalo, porque no ponto eletrônico constava que ele teria direito a 1 hora de intervalo, mas esse horário não consta. O registro do horário de intervalo é obrigatório no ponto eletrônico. E o ponto eletrônico juntado aos autos pela reclamada não consta os horários do reclamante, consta apenas frequência integral. Razão pela qual vem requerer também que seja deferido ao autor 1 hora extra durante todo o período prescrito, tendo em vista que não usufruía e não consta nos pontos eletrônicos juntados aos autos a fruição de 1 hora de intervalo intrajornada. Razão pela qual vem requerer o total provimento do apelo obreiro, incluindo os honorários assistenciais. Obrigado pela atenção. Relator? Presidente, a questão do intervalo intrajornada, há pré-assinalação nas folhas de ponto do intervalo. Então, data vênia, eu mantenho minha posição. No tocante também ao auditor, a matéria recorrente em várias situações, e nesse caso o auditor é um auditor sênior. E nessa situação, mesmo optando pela jornada de 8 horas, realmente eu analiso aqui essa questão do PCS 98, onde são aquelas normas regulamentares da Caixa Econômica feitas para ensejar reclamações trabalhistas. É uma coisa que eu acho que o Ministério Público do Trabalho tinha que investigar. Inacreditável. Porque o departamento jurídico da Caixa parece que faz regulamentos de forma a que se reclame depois da própria Caixa. Quer dizer, é uma coisa que se me afigura suspeita, isso. Eu também detecto a mesma coisa, mas aqui a prova oral, então, o reclamante falou que era subordinado apenas ao gerente regional e, na condição de auxiliar sênior, conferiu os relatórios realizados pelos outros auditores, júnior e pleno, bem como recomendava eventuais ajustes. Nesse caso, eu entendo que o enquadramento no cargo de confiança do parágrafo 2º é claro e peço vênia a sempre brilhante sustentação e mantenho minha proposta de voto. Revisor? De acordo, excelência.
Eu também estou de acordo. Eu acho que assim, auditor é cargo de confiança. Parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Ainda mais num banco público, onde a roubalheira é muito maior do que num banco privado, né? Agora, a Caixa faz uma norma X9 contra ela, dizendo o seguinte: o auditor pode ser de jornada de 6 horas. Agora, pode não ser. Se ele optar por não ser e ganhar a gratificação de 1/3 do salário, ele não é. Eu não vejo nada de errado nessa norma e data vênia acompanhe Vossa Excelência. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Excelência, eu tenho um outro processo do PJE. Pois não. É da pauta do doutor Senhor Milton. presidente, eu anotei o número do processo, viu? Eu vou Tá. mandar abrir representação para verificar. Mas não é só isso não, viu? É uma loucura esses regulamentos da Caixa. O que eles criam de litígio contra a própria Caixa. E o interessante é que ex-advogados da Caixa passam a advogar contra a Caixa. Não sei se eles participaram dessa elaboração de regulamentos. Localizou o dedo? Da pauta? Da pauta de PJE, De quem? do doutor Milton. Ah, tá. Bom, Pois próximo processo é o RO 11.29667/2015, PJE, relator doutor Milton, e a inscrição do doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo reclamante. Número 13 da pauta do doutor Milton, PJE. Quem que é segundo votante, terceiro votante? Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante. Dou provimento parcial ao apelo do reclamado para excluir da condenação o pagamento de reflexos de diferenças salariais em anuênios e PLR e repousos semanais remunerados. E mantenho o valor da condenação por compatível. Pois não, doutor. Excelência, ressalvo o direito de sentar caso haja alguma divergência. Quem que é o segundo votante? Doutora Emília, E o terceiro? terceiro votante, doutor Frederico. De acordo, senhor. Pois não, doutor. Obrigado, boa tarde a agora. todos. Volta aos processos físicos. Processo número 14 da pauta, o RO 601/2015-071. O relator, doutor Danilo, revisor, doutor Frederico, terceiro votante, doutor Luiz Felipe, e a inscrição do doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pelo recorrente, e inscrição número 14 da pauta. Eu peço ao relator. Pois não. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que a ré deverá conceder o descanso semanal coincidente com o domingo a cada período máximo de 7 semanas, conforme se apurar, sob pena de incidência da multa fixada na decisão de folha 236. Temos que passa a integrar a tutela antecipada, tornada definitiva, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, doutor. Senhor presidente, o anseio do recurso da empresa é essa proposta de voto encaminhado por Sua Excelência. Vossa Excelência aguarda uma eventual divergência. Pois não. Revisor? De acordo, senhor. Eu também proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde. Tem outro, né? Há um PJ, Excelência. Tá, se Vossa Excelência concordar. a princípio é possível, doutor. Obrigado. Qual que é? O do senhor? Você tem aí? 10.286. Quem é o relator? Doutor Frederico. Doutor Frederico. AP
10.286/54/2014, o relator doutor Frederico, o advogado doutor Edson Antônio, deixa eu só pegar aqui o segundo votante, o doutor Luiz Felipe, e o terceiro votante, doutor Milton. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Então, logo o PJL... E seja possível, né? É. Podia repetir o número do feito, por favor? 10... 286/54/2014, é o número 4 da pauta. Finalmente. União Federal, né? É. Não conheço do agravo interposto pela União por intempestivo. É a nossa proposta de voto, excelência. Vossa Excelência aguarda eventual divergência, doutor? Aguarde, excelência. Obrigado. Agora eu vou pedir paciência para o senhor para ver se tem divergência também, porque esse processo eletrônico está pior do que sinal de fumaça. Seria melhor a comparação com o orçamento da Justiça do Trabalho. Eu falo em termos de lentidão. Nosso orçamento também está em conta-gota, né? Sai conforme. Mas no horário do primeiro, sabe? Às 18 horas. 8 às 18. 8 horas, né? Perrengou? Qual que é o número, de novo? 10.286/54/2014. Ele é o número 4 da pauta do doutor Frederico. O segundo votante eu estou de acordo, terceiro votante? Doutor Milton. Está de acordo, desembargador Estou de Milton? Então, proclamo o resultado, nós temos o voto do relator. Obrigado, presidente. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Processo físico, número 39 da pauta, o AP 383/2002-003. O relator é o doutor Frederico, revisor doutor Luiz Felipe, terceiro votante, doutor Milton. E a inscrição do doutor Nelson Francisco Silva pelo agravante, número 39 da pauta. Doutor Nelson parece que não está aí. É aqueles casos de prescrição intercorrente, eu fico vencido, já que negava provimento ao agravo. Esse processo é de execução É trabalhista, aqueles né? casos de prescrição intercorrente. O juiz reconheceu a prescrição intercorrente. Eu concordo, mas eu tenho ficado vencido nisso. Não, mas a prescrição intercorrente no processo trabalhista, ela não é cabível na execução normal, mas é cabível no executivo fiscal. Esse que não eu é tô querendo fiscal, não. saber. Esse não é fiscal, não. Então não cabe. Então tá, eu fico vencido. Vamos para o próximo. Número 29, RO 1653/2014-019, relator doutor Danilo, revisor doutor Frederico, terceiro votante doutor Luiz Felipe, inscrição do doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrido, número 29 da pauta. Doutor Alex não está presente, há divergência? Não, excelência. Então eu proclamo o resultado nos termos do voto relator. Número 20. Esse de Uberaba, o advogado não chegou. É o 20? Não está, né? Ele não chegou, não. Vai Tá. pregoar ou Tá, vai não, esperar? pode pregoar. Número 20, RO 871/2014-048, relator doutor Danilo, revisor
Dr. Frederico, terceiro votante, Dr. Luiz Felipe, inscrição da doutora Marcela Andrade Ferreira, à distância de Uberaba. Advogada ausente. Há divergência? Não, excelência. Proclamo o resultado do terço voto do relator. Número 5, RO 147-2015-021, relator Dr. Danilo, revisor Dr. Frederico, terceiro votante Dr. Luiz Felipe, inscrição do Dr. João Bosco Cumaira, pelos reclamantes, segundo recorrentes, Hermes e outros? Sim. São reclamantes? São reclamados. Reclamados, pelos reclamados, número 5 da pauta. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço os recursos interpostos no mérito nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial ao interposto pelos reclamados para a. Declarar prescritas as parcelas anteriores a 2/2/2010. B. Declarar que a reclamante não trabalhava nos feriados e excluir a condenação ao pagamento de horas extras com adicional de 100% nestes dias. C. Limitar a condenação em horas extras ao período de 3/4/2013 a 1/12/2014. D. Excluir a condenação ao pagamento de diferenças entre os valores recebidos e os valores devidos a título de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário relativos ao período não prescrito, letra A do dispositivo sentencial. E. Excluir a determinação de retificação da CTPS da autora, número 2 também da sentença do dispositivo. E F. Especificar que a apuração de eventuais diferenças de parcelas rescisórias deverá levar em conta o salário anotado nos demonstrativos de pagamento, letra A da conclusão da sentença. Altera o valor da condenação para R$15 mil com custas de R$300, podendo requisitar o pagamento do excedente. O voto lhe atende, doutor? Atende perfeitamente. O senhor aguarda eventual divergência? Aguardo, excelência. O revisor? De acordo, senhor. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Tem outro, doutor? Tem um do PJE, excelência. Então vamos lá. É da relatoria do Dr. Milton Vasques Tibal. Dr. Milton. Então vamos apregoar. Quanto abre aqui? É o RO 10.248/50/2016 do processo eletrônico, relator Dr. Milton, o segundo votante, Dr. Emília, e o terceiro votante, Dr. Frederico. Inscrição, Dr. João Bosco Cumaira. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esse recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito dou-lhe provimento para declarar a prescrição e julgar extintos, com julgamento de mérito, os pedidos de pagamento de indenização por danos morais e materiais, absolvendo a reclamada da condenação que lhe foi imposta, em virtude das sucumbências, sendo fixadas as custas pelos autores, no valor de 5.280, de cujo pagamento ficam isentos. O senhor aguarda eventual divergência, doutor? Excelência, na verdade, o advogado dos autores está presente, parece que vai sustentar. Ah, pois não, eu não percebi. É o Pois não, Dr. doutor. Felipe. Então, eu dou primeiro a palavra ao senhor. Se o doutor quiser sustentar, ele sustenta. Primeiro, Ao do reclamante. mas ele não é recorrente. Né? Recorrente é só... Pois não, o senhor quer falar, doutor? Eu apenas, tendo em vista a presença do Dr. Felipe, que, por certo, vai defender a tese de que a prescrição não teria ocorrido, eu acho que só nesse ponto, eu espero que os demais julgadores realmente converjam para esse mesmo entendimento, tendo em vista, inclusive, o posicionamento do egrégio do Colégio TST, que nessa matéria já definiu claramente que se trata realmente da prescrição prevista tanto na Constituição quanto na CLT, que é bienal. E a própria inicial, quando, ao fundamentar a propositura da ação, ele já pede que seja permitida a juntada de documentos posteriores, porque estaria já atingindo o terceiro ano
após a morte do ex-empregado. Então, ele bate na tecla que seria a prescrição do Código Civil, quando, na realidade, o TST já se pronunciou que seja demanda promovida por herdeiros, seja demanda dos próprios ex-empregados, no caso de doença profissional, a matéria, embora na hipótese seja dano moral, mas é decorrente do vínculo de emprego, é decorrente da relação trabalhista, e por isso a prescrição é sempre bienal. Daí a razão que se espera que o voto do eminente relator seja mantido pelos demais julgadores. É o que se espera. Muito obrigado. Pois não, doutor, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, ilustre relator, demais componentes dessa egrégia turma. Embora tenha entendimento de que a prescrição, no caso, seja bienal, vale, neste caso concreto, ressaltar pontos relevantes que podem alterar o entendimento do ilustre relator, se assim não for, que os demais votantes não acompanhem a proposta de voto. É importante salientar que a demanda foi proposta pelos sucessores do trabalhador e os sucessores nunca tiveram qualquer relação contratual com a reclamada. Não se invoca aqui direitos contratuais, né? Mesmo porque o direito à vida, no caso do trabalhador falecido, não pode ser contratualizado. A prescrição, sendo instituto de direito material, ela não se altera com a alteração da competência advinda da Emenda Constitucional 45/2004, que trouxe para essa justiça especializada o julgamento das ações no tocante a acidente de trabalho. A matéria continua sendo cível, tanto é que é aplicada a legislação cível e a legislação trabalhista não se antepõe que sejam aplicáveis as normas e os prazos prescricionais previstos na legislação civil em determinados casos, nesse inclusive. É importante salientar que este tribunal tem, em algumas turmas, entendido que, sendo a natureza da ação que não se altera pela competência natureza civil, deve-se aplicar o prazo previsto na legislação civil, ou do 205 ou do 206, mas que, tratando-se de direito à vida, é um direito constitucional, um direito personalíssimo dos sucessores, não se podendo falar em crédito trabalhista com a prescrição trabalhista aplicado. Recente julgado da semana passada, o acordo ainda não foi publicado, a relatoria do doutor Emerson José Alves Lage, ele ponderou exatamente nesse sentido, no qual a sentença de primeiro grau foi, com muito cuidado, analisou o caso em questão e assim se fundamentou. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelos herdeiros desse caso concreto que está sendo julgado, ora julgado. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelos herdeiros do ex-empregado em face da reclamada, requerendo o pagamento de direitos eminentemente cíveis, quais sejam parcelas de indenização por danos materiais e morais, em ricochete pela alegada doença ocupacional adquirida pelo reclamante, silicose, enquanto prestava serviço em prol do reclamado. Por não se discutir direitos eminentemente trabalhistas, de cunho essencialmente alimentar, entendo não aplicar no presente caso a prescrição trabalhista prevista no artigo 11 da CLT e artigo 7º, 28 da Constituição Federal de 88. Como já dizia Ponte Miranda, o ramo do direito em que nasce a pretensão é o que lhe marca a prescrição, ou estabelece o prazo preclusivo do direito. Se a regra jurídica não foi prevista, rege que o ramo do direito aponta como fundo comum a ele e a outros ramos do direito. Assim, como a prescrição está intimamente conectada à pretensão de direito material, a matéria que é cível, a simples alteração da competência da Justiça do Trabalho, no que tange às ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, não poderia, por si só, alterar o prazo prescricionais de tais tipos de demanda. Nesse sentido, tratando-se de créditos não trabalhistas,
direito personalíssimo, direito à vida, que não tem qualquer relação contratual entre reclamantes e reclamada, deve-se aplicar a prescrição civil, seja a de 3 anos, seja a de 10 anos, sendo que nenhuma das duas alcançam a presente ação. Como bem salientado na sentença que se espera seja mantida, o óbito ocorreu em 10 de março de 2013 e o ajuizamento da ação foi em 26 de 2 de 2016, ou seja, há menos de 3 anos, contando a actionata, o óbito, foi ajuizada a ação, não devendo ter como prescrita, devendo ser aplicada o prazo prescricional cível, mantendo-se incólume a respeitável sentença. É o que se espera. O relator quer fazer alguma consideração? Iudex non succurrit urnientibus. O que prescreve é a ação. Então, não, o fato do direito ter fundo civilista não modifica o procedimento do processo trabalhista. Daí porque nós entendemos que o prazo prescricional é mesmo bienal. Segunda votante? Terceiro votante? De acordo, senhor. Então eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Esse 33 já foi? Parece que tem sustentação. O primeiro de Salvador. Ah, tá. Vamos para os eletrônicos, né? Sustentação eletrônica. OPS 10671, 59/2016. Relator é o desembargador Luiz Felipe. Segundo votante, desembargador Milton. Terceiro votante, desembargador Emília. Então, do doutor Rafael Matos Gobira está ausente pelo reclamante e presente o doutor Rafaelo Felipe Pinel e Moura pelo reclamado. É o 16 da pauta do doutor Luiz Felipe, é o ROPS 10671. Um minuto. Deixa eu explicar. Ela me explicou. Né? Doutor, o senhor vai ter que esperar aqui que o negócio está feio no eletrônico. Aguardo. É aquele caso da Copasa, né, doutor? Exatamente. Quem é o recorrente? O recorrente é o Salim Faria da Silva. A Copasa é Eu recorrida. estou negando provimento ao recurso. O senhor aguarda eventual divergência? Aguardo. Há divergência? Não, né? Então fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Emílio. Próximo né? Salvador, é o 13 da pauta do doutor Luiz Felipe. Exatamente. O número 13, relator desembargador Luiz Felipe. Segundo é o processo RO 10.54709. Segundo votante é o desembargador Milton. Terceiro votante, do desembargador Emília. Inscrição do doutor João Luiz de Amoedo Avelar, ausente. O advogado está ausente, né? Há divergência? Não. Então proclamo o resultado nos termos do meu voto. Próximo é o RO 11.240, relator desembargador Luiz Felipe. É o número 26 da pauta. Do doutor Vitor Rodrigues, ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Próximo é o 7 da pauta do doutor Luiz Felipe, o RO 10.24515. O advogado inscrito, doutor Alain Luiz da Silva, pelo recorrente, presente. E segundo votante, doutor Milton. Terceiro votante, doutora Emília. Qual da minha pauta? É o número 7 da pauta. Um minutinho só, doutor.
Tudo bem, excelência. E vai rezando aí para ver se abre aqui. O 10... 24515/2015. Pois não. Estou conhecendo dos recursos, acolho preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, ressalvados os depoimentos colhidos, procedendo-se à oitiva de Tatiana Queiroz Pereira, prolatando-se ao final nova decisão, como se entender de direito. Essa testemunha é sua, doutor? Vou conferir, mas é sim, excelência. Fui eu que pedi a nulidade. Boa tarde a todos que compõem a mesa, primeiramente. O recurso da MRV pediu a nulidade, tendo-se em vista que o magistrado primeiro entendeu que a testemunha não poderia ser ouvida por ter sido preposta em outros processos. Então, o senhor aguarda eventual divergência? Sim, senhor. Há divergência? Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Muito obrigado, excelência. Tem Boa outro? tarde. Não, senhor, só isso. Tá. Próximo. Agora é o RO 1079740/2016, relator Dr. Vitor Salino, advogado Paulo de Tarso Morhalen pelo recorrente. Ausente o advogado. Há divergência? Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Ok. Temos a pauta do doutor. Próximo é o número 22 da pauta do Dr. Luiz Felipe, é o RO 1098866/2015. A inscrição do Dr. Vitor Luiz Menezes de Andrade, advogado presente. Segundo votante é o Dr. Milton, terceira votante, doutora Emília. Você falou. 22, 1098866. O senhor está pelo Alexandre ou pelo Uzi Minas, doutor? Estou pelo Alexandre, excelência. Eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. E lhe dou a palavra, doutor. Senhor presidente, demais componentes dessa egregia turma, boa tarde. Aqui no caso, excelência, peço vênia para discordar do entendimento do relator, uma vez que entende o reclamante que existem muitos elementos, bastante prova nos autos de que a dispensa do empregado foi discriminatória. Por diversas vezes, desde 2013, o reclamante teve afastamentos devido ao vício em drogas, em cocaína, em crack. A própria reclamada admite que sabe, apesar de, num primeiro momento, negar, porque ela mesma encaminhou ao INSS o requerimento com o pedido de afastamento. O artigo 170 da Constituição protege a dignidade do trabalhador e, no caso, a Uzi Minas se negou a manter um empregado que ela considerava um viciado em drogas e que não lhe satisfazia, digamos assim. Então, entende o reclamante que a dispensa foi discriminatória e pede que seu recurso seja dado provimento. Doutor, para lhe dar um feedback, eu digo que mantém a sentença, eu acho a droga o mal do século, mas eu acho que não se pode condenar a empresa
a dar vitaliciedade no emprego à vítima de crack, porque esse tipo de vício não tem cura, né? Então, ele vai estar para sempre tratando do vício dele. Considerá-lo doente para esse efeito, para efeito de impossibilitar a resilição do contrato, é dar uma estabilidade inexistente na lei. Por isso, eu, data vênia, mantenho a sentença. O segundo votante, quem é? Sou eu. É uma situação socialmente delicada. Mas uma pessoa que não se importa em perder a saúde, a família, a dignidade, vai se importar em perder também o emprego? Talvez a perda do emprego seja um ensejo maior para que ele se regenere e volte para o bom caminho. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Terceiro votante? Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Ok, obrigado, bom trabalho. Próximo é o RO 10.181/94/2015. É o primeiro processo do Dr. Luiz Felipe, relator. Segundo votante, Dr. Milton. Terceiro votante, Dr. Emília. Dois advogados presentes, a doutora Valéria Lemos Ferreira, pela recorrida, ACM Idiomas, e o Dr. Geraldo Hermógenes de Faria Neto, pelo Sindicato dos Professores. Número 1 da pauta, do Dr. Luiz Felipe, 10.181/94. Eu estou conhecendo do recurso, salvo de documentos que eu especifico no corpo do voto, e negando-lhe provimento. Quem fala pelo sindicato? Sou eu, Excelência. Eu lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, senhor relator, demais membros componentes dessa egrégia turma, boa tarde. A questão aqui debatida pode ser tratada de forma bastante objetiva e, enfim, a discussão que se travou em relação à questão do enquadramento sindical da escola hora recorrida diz respeito ao fato de que houve uma alteração contratual após o ajuizamento do presente feito. Isso está até comprovado no ID 549B85A, datado de 9 de fevereiro de 2015, onde a instituição de ensino, a Escola de Ensino de Idiomas, mudou a sua razão social e informa que, a partir de então, a sua atividade preponderante, ao invés de ser o de ministração de curso de idiomas, passou a ser prestação de serviço de comercialização de materiais e produtos relacionados ao ensino de línguas, venda de contratos de ensino voltado à prestação de serviço. Enfim, isso, salientando, foi feito após o ajuizamento do feito. Há a comprovação de que se tratava, na sua razão social, de uma escola de idiomas. Inclusive, na sentença, onde é citado prova testemunhal que fez o convencimento do magistrado de primeiro grau caminhar no sentido de que não se trataria de uma escola de idiomas, segundo ele, usou a terminologia dos padrões tradicionais, pedimos vênia para transcrever parte desses depoimentos que foram citados na sentença, onde se diz que o modelo da escola de idiomas é um modelo tradicional com professores, que o centro de idiomas é um modelo de franquia, onde sublocam-se espaços e treinam licenciados, que o franqueamento tem total liberdade, porque o franqueado tem total liberdade para aceitar o aluno que desejar, que o franqueado tem liberdade para recusar o aluno ou dar desconto, que o aluno estabelece férias, recesso, reposição de aulas com o franqueado, que o centro de idiomas não tem liberdade para reduzir e ampliar o número de aulas, que o franqueado tem liberdade para bater juros e multa no caso de atraso, que o franqueado para iniciar as atividades paga um valor para a franqueadora e que o franqueado não pode ministrar aulas na escola de idiomas. Enfim, apesar dessa situação, e até corroborando com a tese da inicial, fica muito claro na própria instrução do feito e na documentação colhida, repetimos,
nos registros cartoriais da instituição recorrida, de que se trata de uma instituição de ensino, um curso livre, que ministra aula de idiomas. Evidentemente que essa questão, em relação à questão curricular, junto ao MEC, habilitação a respeito dos cursos de idiomas ou não, já foi objeto de discussão nesta Corte, em nível de dissídios coletivos, se trataria de instituições de ensino ou não, aonde se traria atividade preponderante para esses cursos se caracterizados como da área educacional. Independentemente disso, o entendimento de que se trata a categoria dos professores de categoria diferenciada e que os cursos de idiomas, de fato, estão vinculados à atividade de ensino, é até mesmo reconhecido na sentença. O que fez com que o doutor magistrado prolatasse a sentença no sentido de que não se tratariam de professores foi exatamente esse argumento de que houve uma alteração contratual que mudou a razão social da empresa para comércio, comercialização de produtos e não aulas, mas o próprio depoimento que foi citado aqui, ele diz tratar-se de aulas, que eram ministradas aulas, e, enfim, de fato se trata de um curso de idiomas com todas as suas características, e o objetivo final, obviamente, de ministração de aulas. Por isso, a ação foi ajuizada pedindo a aplicação das convenções coletivas do Sindicato dos Professores, firmado com o Sindilivre Idiomas do Estado de Minas Gerais. Então, o que se pede é o provimento do recurso para que se entenda dessa forma o enquadramento da instituição como instituição de ensino de idiomas, curso livre de idiomas, com enquadramento, no caso, na Convenção de Professores, repita-se, pede justiça. Doutora. Boa tarde a todos. Prazer rever o doutor Danilo, que estudou comigo no curso de idiomas do espanhol. Doutor Danilo. Aqui em Belo Horizonte. Ele indo para o mestrado e eu para o doutorado. Em que pese a explanação do colega, né, brilhante explanação, a gente entende que ele está subindo aqui, eu sou baixinha. Será que... Aqui. Aí, pronto, agora tá bom. Sim. Ai, deu certo. Ocorreu uma piada, mas é melhor não falar. Ah, não, agora eu estou curioso. Eu quero saber. Pode falar, doutora. Eu quero saber. Desde a constituição, né, da aquisição da franquia, ao contrário do que o colega demonstrou aqui, já foi na modalidade de centro de idiomas, conforme o ID 72, o documento de ID 72, 411 3E. E ao contrário, né, do que ele explanou também, a juíza, em primeira instância, foi clara ao dizer quais que eram as reais atividades do centro, que é a prestação de serviço e comercialização de materiais e produtos relacionados ao ensino de línguas. E poder ceder o espaço físico para os seus licenciados, os quais eram os únicos responsáveis autônomos para cobrar de um eventual aluno ou não e marcar as aulas conforme ele ou não. Que a requerida, neste caso aqui, ela estava para dar apoio, unicamente como franqueadora neste caso. Então, a gente entende que as pessoas que ali trabalhavam, exceto os funcionários mesmo, são autônomos, e deve ser mantida a sentença nesse sentido, excelências, porque não enquadram como professores, para não ter esse enquadramento. Então, a gente pede que seja mantida a sentença e o não provimento do recurso do sindicato. Eu, Datavene, entendo o seguinte, que a empresa não está condenada a se vincular a um sindicato de categoria econômica ou a ter como categoria oposta um determinado sindicato profissional. Se ela mudou de atividade econômica, ela muda de enquadramento, né? A reclamada pode ter sido, no passado, uma escola de idiomas, hoje não é mais. É uma escola que dá suporte a professores autônomos. Então, não cabe essa exigência do Simpro contra ele. Por isso, eu mantenho meu voto. O segundo votante é o desembargador Milton. Estou de acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer revê-los. Até lá. Prazer. Próximo é da relator Dr. Luiz Felipe, o número 27, é o RO 11.255.79/2015. A inscrição foi feita aqui em sessão, da doutora Tarine Chanon Rodrigues, pela reclamante Fernanda. Presente, advogada. Um minuto só, doutora. Sim. 7. Eu estou dando provimento para julgar improcedente a reclamação. Eu lhe dou a palavra, doutora. Pois bem. Boa tarde ao presidente, ao eminente relator e aos demais desembargadores da mesa presente. Data vênia, eminente relator, sei que o entendimento dessa turma é pela improcedência quanto ao mérito da ação em questão. Todavia, o que eu venho aqui sustentar é tão somente quanto à manutenção da antecipação da tutela até o trânsito julgado da presente ação. Por quê? A reclamante, ora recorrida, ela já se encontra em pleno exercício da atividade bancária, com lotação na agência bancária, inclusive logrou êxito na aprovação de todos os exames admissionais. E houve rescisão do contrato de trabalho dela anteriormente celebrado à data do ajuizamento da ação em virtude da antecipação da tutela concedida em sentença. Os efeitos da improcedência que se pede é de acordo com o julgado que foi proferida, inclusive nessa turma, de número 0011 281 19 2015 503 001. Então, pelo Poder Geral de Cautela, né, em caso de improcedência, que já foi o voto do eminente relator, pede-se que os efeitos surtem a partir do trânsito julgado a contar do provimento do recurso. Doutora, eu até vi essa petição, mas eu não estou entendendo bem o que está acontecendo. Ela está trabalhando para a Caixa? Ela está trabalhando. Já está em pleno exercício, foi aprovado em todos os exames, já está trabalhando por força de antecipação de tutela da sentença. Ah, sim. Ela foi convocada por força da tutela antecipada concedida. Na sentença. Tá. Agora eu estou entendendo o seu pleito e eu, data vênia, estou indeferindo. Desembargadores Milton e Emília. Aqueles casos de... dos concursados da Caixa, efetivamente, os advogados da reclamante recorrida pediram, caso provido o recurso, que seja mantida a tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau. Eu estou indeferindo essa pretensão. Eu estou considerando prejudicada essa tutela antecipada pelo julgamento que está se dando. Com Vossa Excelência. Tá. Então, se conclui, inclui na certidão, indeferido igualmente. Você anota isso aqui. Anota. Indeferido o pedido de manutenção da tutela antecipada. Boa tarde, doutora. Manutenção da tutela antecipada concedida em primeiro grau. Vamos para o próximo. Você está pondo em frente ao voto aí, né? Pois não. Tinha uma inscrição do processo do relator Dr. Luiz Felipe, o processo número 12 da pauta é o 10.530/98/2016, a inscrição do Dr. Giovanni Câmara de Moraes pelos primeiro, segundo e terceiro requerentes. Número 12. É CEMIG contra os clientes do senhor, não é isso? Não, eu estou pela CEMIG, excelência. Ah, está pela CEMIG, pois não.
Eu estou conhecendo da ação cautelar, cassando a liminar concedida e julgando-a improcedente. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Eminente senhor desembargador relator e demais componentes dessa egrégia turma. Em que pese a propositura de voto do eminente desembargador relator, que está propondo julgar improcedente a cautelar, as autoras dessa medida cautelar necessitam que os demais componentes dessa egrégia turma dê procedência aos pedidos que foram nela formulados. Trata-se de tutela de urgência que visa conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto contra uma sentença que determinou a reintegração de 8 empregados da CEMIG e, na mesma sentença, determinou a antecipação de tutela para que fossem pagos os salários vencidos até a data da saída e da efetiva reintegração. Os empregados esperaram quase vencer o prazo bienal de prescrição para ajuizar uma ação pleiteando a reintegração. Então, nada mais, estamos falando aqui de 8 empregados, no qual a antecipação de tutela deferida em sentença determina o pagamento imediato de todos os salários vencidos desses quase 2 anos. Se tratando de 8 empregados, nós estamos falando de cerca de R$1 milhão que a CEMIG vai ter que desembolsar de imediato até que seja feito o julgamento do recurso ordinário dela. Bom, em relação à reintegração em si, as dispensas foram efetivadas com base numa necessidade de readequação do custo operacional da CEMIG à nova realidade do sistema elétrico. Com a medida provisória 579, foi alterado o sistema de concessões das geradoras e empresas transmissoras de energia elétrica. Além disso, a ANEEL fez uma revisão tarifária que reconheceu que a CEMIG estava com um custo superior a título de PMSO, que é pessoal, material, serviços e outros, em torno de R$400 milhões a mais ano. Reuniu-se a diretoria da empresa e, para que fossem tomadas medidas visando se adequar à nova revisão tarifária feita pela ANEEL, dentre outras medidas de redução de custos, se viu a empresa obrigada a traçar critérios objetivos para que fossem feitas a redução do custo operacional. Assim foi que a diretoria da empresa estabeleceu que quem já tinha condições de aposentar ou já estava aposentado e que tinha tempo suficiente para resgatar o plano de providência complementar seria dispensado. E assim foi com centenas de empregados. Isso em final de 2013 e início de 2014. Situação que ainda está se vivenciando até os dias atuais. Bom, essa matéria dessa dispensa motivada já foi feita com base na nova sistemática do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a Sociedade de Economia Mista motivasse os seus atos de dispensa. Nesse caso em especial, nessa sentença, está sendo discutido no recurso ordinário, e não nessa cautelar, né, que houve um cerceamento de direito de defesa das reclamadas, porque foi indeferida a oitiva de uma analista financeira da empresa ao fundamento de que ela teria sido, de que ela seria suspeita para depor, porque ela já tinha deposto em outros 9 casos com a mesma situação. O juiz considerou que ela seria testemunha profissional. Onde é que o CPC proíbe uma testemunha que já foi ouvida em outros 9 casos ser testemunha no outro caso com idêntica situação? Eu não vejo nenhum óbice no CPC, pelo menos do que eu conheço, de que existe essa proibição dessa pessoa ser ouvida como testemunha. Lá do outro, houve também, no recurso ordinário, uma alegação de cerceamento de direito de defesa em virtude do indeferimento de perícia contábil. E, em sentença, o juiz entendeu que a CEMIG não provou que ela tinha necessidade financeira
de reduzir seu custo de operação. Olha, é claro que não provou, ué. Se ele indefere a produção de prova pericial, se a testemunha que é analista financeira da empresa não pode ser ouvida como testemunha, porque já foi ouvida em outros 9 processos com a idêntica situação, como é que ela iria provar? Além disso, esse próprio desembargador que aqui é relator dessa cautelar, já julgou um outro recurso ordinário, onde um outro empregado que foi dispensado nessa mesma situação havia pedido a reintegração e a sentença havia concedido. E o ilustre desembargador relator deu provimento ao recurso ordinário para validar a dispensa motivada. Então, probabilidade do direito do recurso ordinário ser provido existe. Agora, ter que antecipar quase R$1 milhão até que o recurso ordinário seja julgado, eu não estou vendo. Eu acho que a prudência até revela o provimento da cautelar para que se aguarde o julgamento do recurso ordinário. Além disso, esse egrégio tribunal, em casos dessa mesma natureza, com precedentes dessa turma, da 7ª e da 9ª turma, já julgaram casos idênticos, com as dispensas com a mesma motivação, com os mesmos pedidos. Todos esses precedentes validaram as dispensas. Então, com a devida vênia, a propositura de voto do eminente desembargador relator, as autoras dessa cautelar pedem que seja dado procedência aos recursos para que se conceda, sim, o efeito suspensivo ao recurso ordinário e aguarde o seu julgamento para que entregue esses quase R$1 milhão a esses empregados que esperaram quase 2 anos para ajuizar a ação pedindo a reintegração. Obrigado, boa tarde. Eu cassei a liminar, doutor, porque, como eu registro aqui no voto, eu vou ler para o senhor. Conforme ressaltado pelos requeridos na contestação, apesar de ter sido intimada mais de uma vez, inclusive sob as penas do artigo 359 do CPC, e até mesmo na pessoa de seu administrador, por mandado judicial, a colacionar ao feito, no prazo improrrogável de 20 dias, a integralidade dos documentos solicitados pelo autor na petição de detal, por quanto necessários ao deslinde da perícia, a hora primeira requerente, CEMIG, não atendeu ao comando judicial. É de se ressaltar que a opinião das requerentes acerca da pertinência desses documentos é do juiz. O juiz é que decide o que pertine ou não. Então, a perícia não foi conclusiva porque as requerentes se omitiram, não atenderam ao comando judicial. E nesse caso aqui, doutor, eu até revi isso, consta na audiência de instrução que foram ouvidas, sim, 2 testemunhas das requerentes, perdão. Então, por falta de... desapareceu a fumaça do bom direito, aparentemente, a dispensa sem justa causa foi ilegal, né, porque a CEMIG é uma empresa pública. Aliás, é fato notório que ela distribuiu gordos dividendos à sua diretoria muito recentemente, o que leva à desconfiança de que essa tese de precária situação econômica financeira não procede, e foi isso o que me levou a cassar a liminar. O segundo votante é o desembargador Milton Tibol. E acompanho Vossa Excelência. Terceira votante. Boa tarde, doutor. Boa tarde.